A Vingança do Cavaleiro da Lua 1. A volta do Cavaleiro da Lua. Afinal, ele morreu. Se você não viu os encadernados de antes, saiba que termina com o Cavaleiro da Lua morto. Porém, agora ele ressurge. Mas quem que é esse Cavaleiro da Lua muito maluco que está atuando aí na cidade? É isso que esse encadernado vai trazer. Mas antes de entrarmos nos pormenores desse quadrinho, eu tenho que te pedir que se inscreva no gibizinho. Se inscreve aí se você não é inscrito, dá o seu like, independente de ser a primeira ou a milésima vez que você está aqui. O importante é você curtir esse vídeo, que isso deixa a gente muito feliz. Diferente da galera do Cavaleiro da Lua, quando que viu um Cavaleiro da Lua diferente atuando na cidade. Vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui, né? Acabou aquela fase anterior aí do Cavaleiro da Lua, com o Cavaleiro da Lua morrendo, né? Ele tem um embate lá contra o Espectro Negro e ele se sacrifica, né? O Mark Spector se sacrifica para libertar ali a cidade, porque a cidade ia ficar tudo muito maluco, né? Tinha uma arma ali maluca do Espectro Negro que ia deixar todo mundo louco. E em troca de toda a população aí de Manhattan não se transformar, não ficar louca, o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, acaba morrendo, se sacrificando para salvar a população. Ele atuava na Missão da Meia-Noite. Essa Missão da Meia-Noite é um grupo de heróis ali, né, de personagens que atuam para ajudar as pessoas. As pessoas procuravam a Missão da Meia-Noite, é uma casa, e inclusive a própria casa tem poderes, isso é bem interessante. Lá dentro nós temos, além do Cavaleiro da Lua, nós temos a Tigresa, personagem que já passou pelos Vingadores da Costa Oeste e tudo mais. Nós temos a Reese, que é uma vampira que ajuda ali, o Cavaleiro da Lua ajuda ela, depois ela passa ali para as linhas do Cavaleiro da Lua. O mesmo acontece com o Soldado, que também ali, ele é um vampiro também, e ele também entra para as linhas do Cavaleiro da Lua. Também temos o Lua do Caçador, que é um punho de Khonshu, assim como o Mark Spector, ele também é abençoado por Khonshu. Então quando que ele morre, ele ressuscita. Daí eles explicaram nas edições anteriores que cada vez que um punho de Khonshu ali volta à vida, ele vai ficando cada vez mais louco, até que chega um ponto que fica completamente fora de si aí, que não sabe o que está fazendo. Então o Lua do Caçador também é um personagem bem importante da Missão da Meia-Noite. E por fim o Bola 8, que é um inimigo ali do Cavaleiro da Lua, aparece em diversos momentos como um antagonista, mas no fim ele se redime e ele entra também para a Missão da Meia-Noite. O que acontece? A Missão da Meia-Noite, mesmo depois da morte do Cavaleiro da Lua, eles seguem atuando, seguem ajudando as pessoas que procuram ali o lugar. Porém, um dia aparece o Cavaleiro da Lua, né? Volta o Cavaleiro da Lua, eles descobrem que o Cavaleiro da Lua voltou, e lá pelas tantas ele mesmo vem lá na Missão da Meia-Noite e luta contra o pessoal. Os ajudantes ali do Cavaleiro da Lua, então, lutam contra esse Cavaleiro da Lua novo. Não fica claro se é o Mark Spector ou se é um farsante. O Cavaleiro da Lua, ele diz que não, a Missão da Meia-Noite é minha, saiam daí, vocês têm que trabalhar para mim, parará. Então dá uma briga e o pessoal da Missão da Meia-Noite meio que não aceita. Eles não acreditam que seja o Mark Spector. Principalmente porque o Cavaleiro da Lua, quando que ele morre, ele é ressuscitado, né? Todos esses punhos de Khonshu ali, caras que trabalham para Khonshu, que são sacerdotes de Khonshu, enfim, né? Rezam para Khonshu. Khonshu traz eles de volta à vida, quando que eles morrem. E ele, então, nessa questão aí que eu falei anteriormente, que cada vez que eles voltam, vão ficando mais insanos, tananana, mas eles sempre voltam à vida. O Mark Spector já voltou à vida 3, 4 vezes, então fica entendido que após ele morrer, ele voltaria à vida. Mas também tem uma questão muito importante. Khonshu não está livre, vamos dizer assim. Ele não tem como atuar, e é isso que causa uma certa desconfiança sobre a volta do Cavaleiro da Lua. Por quê? O Khonshu, lá em Vingadores, na fase do Jason Aaron, Khonshu tentou dominar o mundo, lutou contra os Vingadores, venceu os Vingadores e tudo mais. Depois disso, né, Khonshu ali, a entidade, né, o deus Khonshu, foi preso em Asgard. Então ele não tem poderes mais, ele não consegue atuar, porque ele está preso. Então fica essa questão, como é que ele trouxe o Mark de volta à vida? Ele não pode trazer o Mark de volta à vida, porque ele está preso, ele não tem como atuar. Então é por isso que ninguém acredita que esse novo Cavaleiro da Lua é o Mark Spector. Então eles vão investigando para tentar entender
entender quem é esse cara. O interessante é que toda essa história é contada em forma de sessão de terapia. Anteriormente, também, né, na primeira parte aí, nós temos uma psicóloga ou psiquiatra que está conversando, sempre conversava com o Mark Spector. Agora, quem está indo nessa psicóloga são os membros da Missão da Meia-Noite. Então nós vamos ver a terapia da Reese, que tá ali conversando, falando da importância do Mark Spector, tudo mais, contando a história de que tá acontecendo, como é que eles estão lidando com isso. Depois nós temos também a Tigresa indo ali, e a Tigresa daí é um pouquinho mais xarope, né, porque ela vai falar sobre a sua vida, que eu acho que a parte da Tigresa, ela é um pouco mais profunda nessa terapia, porque a gente conhece a história da Tigresa. Ao menos eu conheço, assim, em linhas gerais. Fala sobre o primeiro marido dela, que acabou ali se envolvendo com ela, né, tinha alguns problemas, tudo mais, se envolveu com ela se transformar na Tigresa. Depois, nós temos o outro grande amor da vida dela, que é o Hank Pym, que é aquelas coisas que aconteceu lá em Invasão Secreta e na sequência, que se você ler, você tá ligado. Ela era a namorada dele, tiveram um filho, só que era um screw, daí o filho é meio screw, meio tigrinho, loucura, total e absoluta. Depois, ela foi se relacionar com o Mark Spector, que era aquilo que estava acontecendo nos encadernados anteriores. Então, ela fala que o grande trauma dela é que, nesse mundo de super-heróis, todo mundo que morre, volta. Porém, o marido dela, o primeiro marido dela, morreu e não voltou. O Hank Pym também morreu e não voltou. Daí o Hank Pym tem umas coisas um pouco mais sinistras ali ao redor dele, tem envolvimento de Ultron, um monte de coisa, né? Enfim, o Hank Pym também não voltou. Então ela diz que o Mark Spector não vai voltar. Então por isso que ela não acredita que esse Cavaleiro da Lua seja o Mark Spector. Depois nós temos o Caçador, também que daí é um pouquinho mais raso aí a história dele, a gente já conhece dos encadernados anteriores, não tem muito mais além disso. E o Lua do Caçador. Lua do Caçador é um personagem bem intrigante, porque ele tem muito do Mark Spector, eles são bem parecidos porque ambos são punhos de Khonshu, então eles têm algumas coisas bem semelhantes na vida deles. E o Lua do Caçador também não acredita que o Mark Spector voltou, porque ele sabe, né? O Khonshu está preso, ele não tem como atuar. Só que ele tem uma raiva muito grande desse Cavaleiro da Lua, porque ele diz que ele está se passando por um punho de Khonshu, e isso é uma ofensa muito grave à sua crença, à sua religião, vamos dizer assim. Então o que acontece? No fim das contas eles se reúnem e tentam dar cabo desse farsante, né, desse inimigo aí, e até em certo ponto ele ataca o Bola 8 de uma forma bem desproporcional. Isso também chama muita atenção do pessoal, que também faz com que eles não acreditam que seja o Mark Spector. Eles descobrem que o Cavaleiro da Lua, esse novo, está se abrigando naquele prédio onde o Mark Spector morreu, e por fim eles descobrem quem que é esse Cavaleiro da Lua. Mas isso eu não vou dizer pra vocês. Isso aí, se você quer descobrir, você vai ler esse encadernado aí, porque é uma coisa diferente. Não vou dizer exatamente o que tá acontecendo aí. Tem uma revelação sobre quem que é o tal Cavaleiro da Lua. O roteiro dessa edição, assim como os encadernados anteriores, é o Jed MacKay. Ele escreve ok, assim como já diz o nome dele. Ele não é um autor tão fenomenal assim, aos meus olhos ao menos, mas ele faz um trabalho bom. Assim, não acho tão ruim assim. Às vezes é um pouco enrolado, às vezes tem umas coisinhas meio estranhas ali no meio, mas ele é bom, assim, ele entrega um negócio ok. Eu não fico decepcionado lendo os quadrinhos que ele tá escrevendo, ao menos, né, esses do Cavaleiro da Lua. A arte é do Alessandro Cappuccio, que eu nunca vou saber certo se o nome dele é Cappuccio, Cappuccio, não sei, isso aí quem sabe comenta aí. É uma arte bem legal. No começo eu não achava ela muito interessante, mas com o tempo foi se mostrando uma boa arte que me lembra o Bill Sienkiewicz, principalmente em rachuras, coisas assim, né? Mas o traço é bem diferente. Mas é uma arte muito legal, muito boa, e aqui ele novamente traz uma arte que puxa o quadrinho pra cima. E todas essas revelações, todas essas coisas assim, acho que foi tudo muito bem escrito, tá bem interessante e cria essa expectativa para ver como é que vai ser lidado com esse Cavaleiro da Lua, o que que vai acontecer, Mark Spector tá vivo, não tá, o que que aconteceu? Tudo isso nós vamos descobrir na sequência aí, no próximo capítulo, que é a conclusão da vingança do Cavaleiro da Lua. Se você leu esse quadrinho, comenta aí, diz o que que tu achou. Eu achei bem interessante. Se você gostou dos primeiros volumes, você vai gostar também, então comenta aí, caso você já tenha lido. E sempre venho te dizer muito obrigado por a sua presença, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição e por voltar sempre aqui no Gibizinho. Fique agora com o meu forte abraço e tchau!